Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este canal gera conteúdos para estudantes de engenharia, engenheiros, professores e profissionais em geral. Neste vídeo eu vou apresentar mais uma solução de problema envolvendo a teoria eletromagnética e o método dos elementos finitos. Este é o segundo vídeo desta série e neste vídeo eu vou ensinar como calcular a indutância de um solenoide sem a necessidade de resolver equações clássicas do eletromagnetismo. Então veja bem, este é o segundo vídeo da série. O primeiro foi sobre a comprovação da lei de Ampère utilizando o software. Este é sobre o cálculo da indutância. E o terceiro será sobre cálculo de forças de origem magnética. Tudo isso utilizando um software de elementos finitos. Entretanto, nós vamos combinar o seguinte. O terceiro vídeo, que já está gravado, eu só vou lançá-lo quando este vídeo atingir 50 likes. Esta é a maneira que eu encontrei para saber se este tipo de vídeo tem interesse ou está tendo demanda por parte de vocês, ok? Então vamos combinar assim. Assistam este vídeo até o final, dê o seu like se você realmente gostou e quando ele atingir 50 likes, não é muito, eu vou lançar o terceiro vídeo que já está gravado, que é sobre o cálculo de forças de origem magnética. Outro aviso que eu gostaria de dar é o seguinte, no final deste vídeo eu coloquei um link para um curso de capacitação profissional que eu dou utilizando este software. Então neste curso você vai aprender a utilizar o software em toda a sua plenitude, vai poder resolver problemas reais de engenharia, é realmente algo bastante interessante para a sua formação profissional. Então, volto a dizer, não deixe de assistir o vídeo até o final, dar o seu like e também dê uma olhadinha no vídeo de apresentação deste curso que está no final desta apresentação, ok? Então, vamos lá. Nós vamos resolver um problema envolvendo um solenoide. Aqui está ele na tela, representado de uma forma sem escalas. E nesta outra tela nós temos então as suas dimensões. Então veja bem, este solenoide tem uma simetria axial, ou seja, uma simetria em torno de um eixo central. Aqui está o eixo central. Então este retângulo representa o núcleo, tem 2 centímetros de raio. Este retângulo representa um corte do enrolamento, que são 3.000 espiras com o condutor AWG, 16 AWG. Então ele tem 2 centímetros de largura aqui por 15 centímetros de altura. Como eu disse, esse problema tem uma simetria axial. Se eu girar esta figura 360 graus em torno desse eixo, então eu estarei reproduzindo este problema real tridimensional, ok? Então agora vamos à solução apresentada utilizando o software de elementos finitos. Muito bem, pessoal, vamos começar definindo File, New, Magnetics Problem, Problem Type, planar, não, axissimétrico, vamos usar simetria axial, unidades de comprimento, centímetros, frequência 0, fica como está, o resto também fica tudo como está, ok. Agora vou fazer o desenho do meu modelo. Introduzir pontos, uni-los para fazer o desenho. Começando com o ponto 00. Vamos ver aqui o ponto 00, aqui está. A partir desse momento, vamos acelerar esta apresentação para não perder muito tempo. Então, aí está, acabamos ou terminamos de fazer o nosso desenho. Este retângulo aqui, 2 centímetros por 15 centímetros, representa o núcleo. Este outro vai representar a seção reta do enrolamento. Como eu estou utilizando simetria axial, então este aqui é o eixo de simetria e ao girar esta figura 360 graus em torno desse eixo, na verdade estarei simulando então um problema tridimensional utilizando um software de simulação bidimensional. A distância entre esses dois retângulos é de 1 milímetro, há uma pequena distância entre eles de 1 milímetro, aqui está. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos definir os nossos materiais, Properties, Materials Library, R. Vou colocar aqui também um material magnético, Pure Iron, e um condutor
16 AWG. Ok. Vou demarcar agora cada região com o seu material. Então, vamos lá. Esse aqui é ar. Nosso indutor tem núcleo de ar. Aqui também é ar. E aqui será 16 AWG. Não criei ainda o circuito, vou criar agora. Então, Properties, Circuits. Vou criar um circuito chamado bobina. Inicialmente com uma corrente de 1 ampere. Então, esta região 16 AWG no circuito bobina com 3.000 espiras. Agora eu vou criar as condições de contorno. Então, Properties, Boundary. Vou criar uma do tipo Prescribed A. Então, o potencial magnético vai ser igual a 0, todas as componentes. Vou colocar aqui o nome de eixo. Vou criar uma outra agora, que eu vou chamar de Mixed. Vai ser do tipo Mixed. Então, C0, vou colocar o valor 10 milhões. Geralmente C0 é um número muito grande e C1 sempre mantenho, nesses casos aqui, igual a 0. Ok. Vou salvar o meu modelo. Eu podia ter feito isso antes. Vou colocar o nome de indutor. Ok. Vou impor as condições de contorno, começando aqui com esta linha central. Então, a condição de contorno que eu chamei de eixo. E agora, aqui, esta é a condição de contorno que eu chamei de Mixed. Ok. Vou gerar uma malha de elementos finitos. Aí está, foi criada uma malha com 5.358 nós. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou refinar esta malha, vou colocar aqui nesta região um mesh size de 0.1, esse número quanto menor, maior a quantidade de elementos de nós. Aqui também vou colocar 0.1. Vou gerar a nova malha. Agora ela tem 10.970 nós. E eu já posso executar o solver. Já foi. Vou olhar os resultados. Aqui estão as linhas de campo, bastante coerentes com o esperado. Agora eu vou calcular a indutância desse enrolamento. Para fazer isto, basta clicar neste ícone, indutância fluxo por corrente, aqui está. Então o valor é 151,58 mH. Outra coisa então que nós aprendemos lá no eletromagnetismo é que a indutância não depende da corrente. É uma relação fluxo por corrente, mas não depende da corrente. Vamos então confirmar isto, vamos alterar aqui o valor da corrente para 5 amperes. Vamos executar o solver e olhar o resultado. A indutância é 151,58 mH. Portanto, ao se aumentar a corrente de 1 ampere para 5 amperes, a indutância não sofreu alterações. Mas lembre-se, aqui eu tenho núcleo de ar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos substituir aqui núcleo de ar por núcleo de ferro. Vamos voltar a corrente para 1 ampere. E executar o solver. Olhando o resultado, perceba aqui que as linhas de campo sofreram alterações na sua configuração, elas estão perpendiculares aqui nesta interface. Lembre-se da teoria eletromagnética, quando eu tenho um meio com alta permeabilidade magnética e um outro meio com baixa permeabilidade magnética, as linhas de campo saem na perpendicular do meio de alta para o meio de baixa. Isso está confirmado aqui então neste exemplo. Agora vamos ver então o valor da indutância. Veja aqui, ó, fluxo por corrente 1.113 Henries. 1.113 Henries. Este é o valor da indutância com a corrente de 1 ampere. Vamos alterar esta corrente para 5 amperes e vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Agora olhando os resultados,
Indutância 1.076 R. Portanto, houve uma alteração na indutância. Vamos calcular essa diferença. 1.113 menos 1.076 dividido por 1.076, multiplicando por 100. Aí, uma diferença de 3,44% na indutância quando a corrente mudou de 1 ampere para 5 amperes. Então veja bem, este é um circuito não linear. Este material aqui é material ferromagnético. Vamos olhar a curva de magnetização deste material. Então veja bem, curva de magnetização, vamos fazer o plot dela. Aqui está. Então a curva de magnetização deste material tem uma região aqui linear, onde pequenas variações do H produzem grandes variações na indução magnética. Aqui está o joelho da curva. E aqui grandes variações do H produzem pequenas variações na indução magnética. Então aqui eu tenho uma região de saturação. Ou seja, então o valor da indutância nestes casos depende do ponto de operação do circuito, não é? Se eu estou utilizando um software como este, eu não tenho que me preocupar com isto. Mas se eu estou resolvendo um problema onde estou usando equações circuitais, onde eu preciso do valor do parâmetro concentrado indutância, por exemplo, eu preciso utilizar fórmulas que deem esses valores aproximados dependendo do ponto de operação. Ok, então este é o final desta apresentação. Como eu disse, a nossa intenção era mostrar como calcular indutâncias utilizando um software de elementos finitos. Na próxima aula, ou no próximo vídeo, nós vamos partir deste modelinho para calcular força de origem magnética. Então, muito obrigado pela sua atenção até agora e não perca o próximo vídeo. Ok, então nós chegamos ao final desta apresentação. Volto a pedir o seu like para você, para este vídeo, para que eu possa continuar produzindo outros vídeos com este tipo de conteúdo. Não se esqueça de assistir o vídeo de apresentação do nosso curso. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.